Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Bassi e nós vamos hoje para mais uma leitura obrigatória do vestibular da URGS. Hoje nós vamos falar do livro O Avesso da Pele, que é este livro aqui, que é muito importante, se tornou um clássico da literatura brasileira contemporânea. E eu vou ler aqui para vocês, só para que vocês tenham uma ideia geral, né? O que está aqui na quarta capa, aqui na parte de trás. O Avesso da Pele é a história de Pedro, que após a morte do pai assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família, refazendo os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, em um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. Bom, é um livro fundamental para a literatura brasileira contemporânea, né? E que eu acho muito importante que tenha entrado no vestibular da URGS. Eu acho um dos grandes ganhos desta lista de leituras obrigatórias. Nós vamos então aqui tratar desse livro tão importante do Jefferson Tenório, que é esse escritor aqui, que nós vamos vê-lo e vamos discutir também um pouquinho das obras e das grandes questões que o Jefferson aborda em todos os seus livros. Bom, vamos lá então, começando um pouquinho falando dele. O Jefferson Tenório, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1977, veio para Porto Alegre adolescente, passou aqui um grande tempo da sua vida, tanto é que as suas narrativas ocorrem no espaço de Porto Alegre, e agora, por causa do fenômeno que o Avesso da Pele se tornou, o Jefferson está morando em São Paulo, mas tem ainda uma ligação muito forte aqui com o Rio Grande do Sul. O Jefferson Tenório, ele foi estudante de letras e ele foi cotista, saiu até uma grande reportagem sobre ele, por ele ter sido o primeiro cotista da Letras na URGS. E é bem interessante porque saiu agora há pouco a notícia de que o próximo livro do Jefferson Tenório é um relato que vai trazer muito da questão autobiográfica, porque é justamente um livro sobre um jovem rapaz cotista entrando no meio universitário. E nós vamos ver que isso acompanha, né, a literatura do Jefferson e trabalhando com essas questões ligadas mais a personagens jovens entrando na idade adulta. Além do Jefferson ter feito letras, ele fez o mestrado na URGS, quando ele trabalhou com a literatura africana do Mia Couto, e ele também defendeu um doutorado, que eu sempre coloco isso como um dos grandes feitos da nossa amizade. Eu tenho uma amizade com o Jefferson. Eu pude ler a tese do Jefferson, pude fazer a correção da tese do Jefferson, da tese de doutorado que ele apresentou no Departamento de Letras da PUC do Rio Grande do Sul, e uma das obras que ele analisou, ainda dentro da temática da literatura africana, foi justamente o Niquete, Uma História de Poligamia, que é a outra leitura obrigatória do vestibular da URGS. Então, enfim, o Jefferson, ele se tornou doutor em teoria literária e desde 2013 ele tem circulado muito, ele circulou muito no cenário literário de Porto Alegre quando ele lançou O Beijo na Parede. E esse livro ganhou, para vocês terem ideia, o prêmio de livro do ano da AGES, Associação Gaúcha dos Escritores. Em 2018 ele lançou um livro chamado Estela Sem Deus, e foi esse livro que chamou a atenção nacional, assim, para a literatura do Jefferson, e houve o convite então da Companhia das Letras para que ele publicasse pela companhia, e saiu esse livro que é O Avesso da Pele, que já venceu o prêmio Jabuti
de melhor romance do ano. E, bom, já foi publicado no mundo inteiro, né? Teve edições em Portugal, Itália, Inglaterra, França, Suécia, China, Bélgica e Estados Unidos. Então o Jefferson tem essa literatura que tem se tornado cada vez mais importante dentro do cenário literário brasileiro, né? Às vezes até por causa de algumas polêmicas, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos então aqui começar falando um pouquinho da literatura do Jefferson. O Jefferson é um cara que trabalha muito com a questão da negritude. Ele é um escritor negro que traz para a sua literatura ficcional os aspectos desse racismo estrutural brasileiro. E não apenas trabalha com isso ficcionalmente, né, mas também nas pesquisas dele. Ele trabalha muito com a questão da negritude, do racismo estrutural, e paralelamente, por exemplo, na tese dele, ele trabalha muito com a questão familiar, a questão da paternidade. Não é à toa que tudo isso está por trás desses romances do Jefferson, incluindo O Avesso da Pele, cuja relação familiar, né, paternal, se torna o centro dessa narrativa. Bom, vamos ver aqui uma breve sinopse do Beijo na Parede, que saiu em 2013. O Beijo na Parede. Beijo na Parede conta a história de João, um menino de apenas 11 anos, que precisa tentar sobreviver em Porto Alegre depois de se mudar do Rio de Janeiro, após a morte inesperada de seus pais. Enquanto João narra sua própria história, percebe-se que ele é muito otimista e entre seus amigos toma o lugar de uma espécie de herói. João tenta encontrar seu lugar ao mesmo tempo em que ele está aprendendo a lidar com emoções difíceis, como confusão e raiva. Vindo de uma família interracial, o romance também aborda questões raciais por meio da ótica de um jovem rapaz. Então vejam, aqui é como se fosse a infância, né? Então nesse livro há um narrador que está dentro desta fase da vida que é a infância. Aqui eu trouxe um trecho para que a gente veja como é a narrativa do Jefferson e como essas questões raciais estavam presentes desde a sua primeira obra. Posso dizer a vocês que foi na escola que soube pela primeira vez que eu era negro. Até então eu também era ignorante nesse assunto. Na escola Cícero Pena, em Copacabana, meus colegas faziam muitas piadas sobre negros. No começo eu até achava graça, e digo a vocês que é igualmente ruim viver na ignorância. E a gente nunca é negro por acaso, porque antes de ser negro a gente tem que aceitar, entender que a gente tem uma cor preta e que isso faz a diferença na vida. Um dia eu tive uma professora que me explicou tudo sobre a escravidão. Diz que nós, os negros, fomos trazidos acorrentados em navios negreiros, que os negros eram tratados como animais, que os negros levavam chibatadas, que foram passivos e se deixaram escravizar. Assistimos a muitos filmes sobre as senzalas, sobre os quilombos, e sempre que isso acontecia, meus colegas brancos me apontavam na tela e me chamavam de escravo. O problema é que na infância não se pode fazer muita coisa a respeito da nossa cor. Todos me ensinavam que eu só podia ser preto, e não me deixavam ser simplesmente uma pessoa, mas juro que quando ficar maior vou poder ser apenas uma pessoa e pronto. Então vejam, é a narrativa de uma criança que começa a descobrir essa questão da negritude e principalmente essas relações na sociedade brasileira que são hiper complexas, né? Então O Beijo na Parede já traz esse tema da negritude a partir do viés infantil. Aí ele publicou um livro em 2018 que é o Estela Sem Deus, que saiu uma primeira edição pela editora Zuc, aqui de Porto Alegre, e que depois do Avesso da Pele, do sucesso do Avesso da Pele, a Companhia das Letras fez uma nova edição, que é essa que aparece aqui, que saiu, o livro foi publicado antes do Avesso da Pele. E essa edição aqui, Estela Sem Deus, da Companhia das Letras, saiu depois do Avesso da Pele ter sido publicado, né? Mas há uma primeira edição de uma outra editora que saiu em 2018. Estela, a personagem principal, enfrenta dificuldades ao crescer em uma família negra
deixada pelo pai e que precisa mudar de cidade em cidade. Como um romance de desenvolvimento, o livro conta as primeiras experiências dela com a menarca, ou seja, a primeira menstruação, sua sexualidade e a violência com que uma menina negra usualmente se confronta. Então, nesse Estela Sem Deus, seria um romance sobre a adolescência. Opa, peraí, escrevi errado. Um romance sobre a adolescência. A Estela é uma menina que quer se tornar filósofa e que discute todos esses problemas também da questão do racismo, de toda essa questão relacionada à problemática racial pelo viés de uma menina negra. Agora, há uma coisa aqui bem interessante, né? Observem aqui, ó, deixada pelo pai. Novamente ressalta essa importância da questão da paternidade na literatura do Jefferson Tenório, tá? Muito bem. Aqui eu trouxe um trecho para a gente ver um pouquinho dessa narrativa do Estela Sem Deus. Minha mãe também não me disse palavras de conforto. Não me explicou sobre como lidar com a morte todos os meses. Não me disse como teria de me acostumar com meu sangue, com a ideia de que agora eu ganhara do mundo a obrigação de um dia gerar um filho. Só algum tempo mais tarde que fui compreender Melissa, ao me dizer que ser mulher era uma espécie de condenação. Depois fui para o meu quarto. Deitei um pouco. Pensar no meu sangue me entristecia. Queríamos ser livres, eu e o meu sangue. Então vejam que há uma narrativa aqui também, em primeira pessoa, muito forte, que trata de todas essas questões ligadas ao momento da adolescência e dessa passagem para a vida adulta. E com isso ele fecha com O Avesso da Pele em 2020, aquilo que ele fala de trilogia do abandono, né? Porque observem que todos esses textos mostram da mudança, da perda dos pais, né? Então ele volta a falar sobre a questão da falta da presença da figura paterna. E aqui, no caso, nós temos essa passagem para a vida adulta, né? É essa passagem para a vida adulta que está aqui no romance do Jefferson, quando o Pedro vai tentar retomar todo esse passado familiar para compreender quem é ele no mundo, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre O Avesso da Pele, que é de 2020 e que foi publicado logo após aquele caso da morte do George Floyd nos Estados Unidos. E que essa temática acabou estourando de maneira muito importante, porque afinal de contas foi um evento muito catastrófico de repercussão mundial, que foi necessário que as pessoas começassem a discutir todos esses problemas. E aí o livro do Jefferson chega com essa potência dessa discussão muito forte, né? Então, O Avesso da Pele vem para fechar essa trilogia de uma questão racial. E acredito que o próximo livro, que vai sair com essa questão do aluno cotista, trará também uma continuidade desses aspectos. Nós temos que esperar agora para ver, né? O livro O Avesso da Pele está estruturado em 4 sessões, em 4 grandes capítulos, né? Partes, né? E que falam desse cotidiano da vida de uma família negra em Porto Alegre, onde eles vivenciam o racismo impregnado na nossa sociedade e a ausência de políticas públicas por parte do Estado. Então, aqui nós temos 2 grandes questões. A questão do racismo e a questão da política pública, do desmonte da educação, da falência educacional, né? Que é o que está escrito ali também na 4ª capa do livro. Bom, dito tudo isso, feito essa nossa longa introdução, nós vamos agora começar a discutir um pouquinho
essa obra que é tão importante. E aqui eu começo com uma coisa muito, muito, muito interessante e importante, que eu tenho uma certa convicção de que será um tema importante nas discussões sobre o livro. Ó. É válido destacar que a narração da história ocorre em primeira pessoa, que assume uma roupagem de segunda pessoa. Sendo assim, o protagonista Pedro conversa com seu pai, Henrique, enquanto ele relembra as memórias do passado. Então, essa questão aqui da voz narrativa me parece fundamental. Nós temos uma narração em primeira pessoa que assume uma roupagem de segunda pessoa. O narrador, ele conversa com o pai, ele diz, você faz isso, você faz aquilo, você fez isso, você fez tal coisa na sua vida. Então era como se fosse um diálogo desse personagem que é o narrador, o Pedro, conversando com seu pai. E o importante também é que nesse aspecto, esse narrador, o Pedro, se torna um narrador onisciente, porque ele reconstrói passagens dessa família, né, sabendo coisas de maneira onisciente. Muito bem. Vamos então agora dar início. No apartamento do pai falecido, cercado por objetos e pelas memórias que esses evocam, Pedro encontra o Okutá, que pertenceu a Henrique, né? É uma pedra dessas religiões de matriz africana que o Henrique usava. Então aqui também aparece de maneira muito importante a questão da religiosidade de matriz africana. A partir dessa pedra sagrada, Pedro tem uma espécie de permissão para recriar a história do genitor, do Henrique. É assim que se adentra numa vida que já se foi. Ou seja, é essa permissão que os orixás estariam dando para ele, para que ele pudesse tentar entender a si mesmo a partir da história do seu próprio pai, né? E aqui eu coloquei em itálico algumas partes do texto para evidenciar isso aí. Acho que vocês nunca se preocuparam em organizar uma narrativa para mim. Sei que o tempo foi passando e o que foi dito por vocês antes de minha memória foi dito em retalhos. Então precisei juntar os pedaços e inventar uma história. Por isso não estou reconstituindo esta história para você nem para minha mãe. Estou reconstituindo essa história para mim. Então vejam só, que aqui nós já estamos falando da questão da memória de Pedro, que é uma memória lacunar, são lacunas, e ele fala que essa história lacunar, que é uma história em pedaços, que eles não fizeram essa questão de montar para ele está reconstituindo, ele está inventando uma história, e ele não está inventando uma história nem para o Henrique, nem para a mãe, ele está inventando essa história para ele, ou seja, para um processo de autoconhecimento. Ele está tentando inventar uma história para entender a si mesmo. Ok? Muito bem. Na primeira sessão, intitulada A Pele, Jefferson Tenório evidencia o peso que a cor da pele exerceu sobre Henrique. Então, o peso da cor da pele sobre Henrique, o pai, desde muito cedo, seja durante a infância, em uma partida de futebol inocente com os amigos. É muito interessante porque eles utilizavam, são cenas interessantes, importantes e fortes, porque eles jogavam em um campinho que era próximo a uma região mais rica de Porto Alegre. Eles viviam na vila, mas eles usavam uma quadra de esportes, e que a polícia, né, passou por ali, mandou eles saírem dali, né, eles, meninos negros, pobres, usando uma quadra de uma região mais rica, né. Seja na adolescência, quando aos 14 anos sentiu
E aí palavras, o ferro frio de uma algema nos pulsos, ao ser confundido com um bandido, ou seja, na juventude, quando aos 19 anos, durante uma entrevista de emprego, foi vítima de racismo ao ouvir a frase, não gosto de negros, e até mesmo na vida adulta, ao ser parado pela polícia incontáveis vezes. Isso aqui é muito interessante de a gente perceber quando a gente lê também um pouquinho sobre a biografia do Jefferson. O Jefferson deu algumas entrevistas em que ele disse que ele sofreu já dezenas de abordagens policiais, de abordagens que confundiam ele com pessoas supostamente procuradas. E que uma dessas abordagens aconteceu já agora, pouco depois de ser um escritor nacionalmente reconhecido. Ele foi parado chegando em casa. O Jefferson morava e ainda tem um apartamento na região aqui do Bonfim, em Porto Alegre, e quase chegando em casa ele foi abordado pela polícia, né? Henrique cresceu exposto às diferentes formas de violência racial, demorando inclusive a compreender que era vítima desse sistema. Então observem isso aqui, ó. O pai, igual o nosso personagem do Beijo na Parede, foi vítima dessa violência racial e muitas vezes ele não compreendia isso. Ele vai se dando conta aos poucos. Desse modo, a denúncia do racismo perpassa a obra O Avesso da Pele de maneira muito rica. O autor aborda o tema sob diferentes prismas, destacando inclusive a racialização do corpo negro e dos conflitos advindos das relações interraciais, como, por exemplo, a relação amorosa de Henrique e Juliana, branca, marcada por um conjunto de discursos raciais transformado sem erotismo e imagens estereotipadas sobre os negros. Então, sorrateiramente, a raça ocupou um espaço em suas vidas. Isso aqui é muito interessante porque, e eu trouxe aqui trechos para a gente pensar, foi a partir desses trechos que causou-se toda aquela polêmica em relação à obra, que vocês devem ter acompanhado, que a obra O Avesso da Pele foi criticada por uma diretora de uma escola na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, porque tinha cenas de sexo. E que isso causou um movimento muito conservador que fez com que estados como Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná decretassem a retirada dos livros das escolas, né? É a partir dessas imagens, porque o Henrique ele nota esse racismo estrutural na fala da Juliana, que era uma moça branca, e que mesmo ela dizendo que não queria, né, que não queria que a questão racial atrapalhasse os dois, ela demonstrava em falas, em conversas, em exemplos, até mesmo nas relações sexuais, essa questão do racismo bastante premente na sociedade. Olha lá, vamos ver então isso aqui, ó. Os trechos que abordam sexo surgem nesse contexto. Primeiro, numa cena em que o protagonista discute como os estereótipos ligados à negritude também aparecem na questão de anatomia e performance sexual. Olha um trecho do livro. Acontece que em pouco tempo você não só passou a ser o negão da família, como também passou a ser uma espécie de para-raio de todas as imagens estereotipadas sobre os negros. Pois disseram que você era mais resistente à dor, disseram que a pele negra custa envelhecer, que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode, que devia jogar bem futebol, que os negros são bons no atletismo. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele é? Tem pegada mesmo, como dizem dos negros? E o pau dele? É grande? É verdade que eles são insaciáveis? Qual o cheiro dele? Juliana ficava incomodada, mesmo querendo parecer natural. Não queria falar sobre aquilo, não daquela forma. Então observem que nesses trechos aparece bastante essa questão da impregnação do racismo estrutural na sociedade brasileira e através desses estereótipos. Então essa questão é muito demonstrada nessa relação que o Henrique teve com a Juliana, né?
E observem quando ele consegue construir o narrador, né? Quando ele consegue construir essas questões da Juliana, por exemplo, ele mostra-se um narrador onisciente, né? Porque ele sabe que, por exemplo, ela não queria falar sobre aquilo, né? Vamos mais um pouco aqui para frente, ó. Poucas páginas depois, ainda discutindo a mesma relação do pai com sua namorada branca, o narrador discute como a diferença racial tinha efeitos na intimidade do casal. E não demorou muito para que aquela história de raça fosse para a cama junto com vocês. Pois a diferença de cor, que antes era algo bonito, delicado e político, agora passou a excitá-los. Um conjunto de discursos raciais foi rapidamente transformado em erotismo. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa tua branquinha, chupa o teu nego. Adoro tua pele branquinha, adoro tua pele, meu nego. Adoro tua boceta branca, adoro teu pau preto. E de repente vocês gozavam. E dali para frente será sempre assim que irão gozar. Então, sorrateiramente, a raça ocupou um espaço em suas vidas e vocês nem perceberam. Não havia mais volta. O amor estava condicionado e mediado pela raça. Então vejam que nesse trecho aqui nós temos justamente a ideia da inserção dessa questão da raça ligada a esse racismo estrutural do Brasil, em que isso aparece justamente nas relações amorosas. Nas relações amorosas. Aqui no caso de Henrique e Juliana, né? Muito bem. Em outro momento, o jovem elabora como a relação de seus pais se desgastou pela falta de uma vida sexual ativa, né? Dos pais aí do Henrique com a Marta, que também acabaram se separando, mas ela era negra. No entanto, a cada transa vocês se sentiam vazios e tristes, como se pelo sexo vocês tentassem se curar do casamento fracassado. Então, 4 meses depois, vocês se ligaram e disseram coisas bonitas, cheias de lugares comuns, sobre o amor e a saudade. Não demorou muito para que vocês se reencontrassem, e assim que vocês se olharam, perceberam que muita coisa já havia se perdido. Mesmo assim, vocês insistiram. Você não sabe precisar exatamente como vocês acabaram voltando. No entanto, vocês sabiam que o sexo também era um elemento forte. Não que transar fosse a coisa mais importante num casamento. Na verdade tinha, claro, a sua importância, você pensava. Mas é que o sexo para vocês nunca foi um problema. Vocês nunca pararam de transar enquanto estavam juntos. Mesmo nos piores momentos, mesmo quando sabiam que o casamento estava na corda bamba, vocês iam para a cama. E talvez isso não fosse algo comum entre casais, que após certo tempo juntos vão perdendo a vontade de fazer sexo. E a perda do desejo acontece por muitos motivos, ou porque trabalham muito, dormem tarde, acordam cedo, ou porque simplesmente o corpo do outro não interessa mais. E às vezes você pensava que devia haver casais que já não transavam havia muito tempo, mas que continuavam juntos e eram gentis um com o outro, e pegavam na mão um do outro antes de dormir, e conseguiam preservar uma certa ternura nos olhos quando um observava o outro dormindo. E não há tristeza nisso, você pensava. Então vejam, são essas cenas que acabaram gerando todo o caos dessa polêmica. São polêmicas infundadas, porque afinal de contas a literatura, de um modo geral, ela trata muito da questão do desejo, e principalmente do desejo sexual, né? E eu e muitos outros professores falamos isso de uma maneira muito forte quando houve essa discussão. As pessoas realmente elas não entendem nada de literatura, porque criticar um livro como o do Jefferson, que é um livro contemporâneo do século XXI, e as pessoas não falam nada sobre o Cortiço, do Aloysio Azevedo, no século XIX, que também é um livro cheio de relações sexuais às vezes, muitas vezes abusivas, né? Então as pessoas realmente estão ligadas nessa crítica a um conservadorismo muito premente na sociedade brasileira. Bom, mas vamos lá. Na segunda sessão, intitulada O Avesso,
Henrique explica ao filho, ainda criança, o significado do avesso da pele. É daqui que vem o nome, né, desse livro. É necessário preservar o avesso, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. É nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos, né? Então, o avesso da pele, aquilo que está dentro de nós mesmos, né? Então, o avesso da pele é o que somos internamente, o que somos enquanto seres humanos, né? Por isso que tem que se preservar o que está no avesso, aquilo que está dentro de nós. Nessa seção, né, o avesso, o autor traz à luz os conflitos familiares vivenciados por Henrique e Marta. Vejam, não deu certo com a Juliana. Então ele conhece a Marta. A Marta é a mãe do Pedro. Agora, a Marta é uma mulher que vai estar repleta de dramas pessoais, dramas que são ligados principalmente por essa questão de uma mulher negra em uma sociedade brasileira que é extremamente racista, extremamente machista. Bom, nessa sessão o autor traz à luz os conflitos familiares vivenciados por Henrique e Marta, mãe de Pedro, a qual teve uma vida marcada por perdas, sofrimentos e desencontros, como a morte de seus pais em um acidente trágico, o sonho de um casamento feliz após sofrer abusos de seu primeiro marido e, por fim, o afeto de Henrique. Desse modo, Marta, ilustra a realidade da mulher negra em uma sociedade racista e machista, divergindo daquela vivenciada pelo homem negro. Ou seja, aqui ele fala também sobre a questão de gênero. Então vamos colocar aqui, isso aqui fala não apenas da questão da raça, mas a questão de gênero, de o fato de uma mulher negra na sociedade brasileira sofrer coisas muito diferentes do que um homem negro, né? E aqui temos um trecho, Temos que olhar para frente. O movimento negro nunca fez nada para mim. O movimento negro acha que tudo se resume à cor da pele. Se esquecem que ser homem negro é diferente de ser uma mulher negra. E às vezes vocês, por serem negros, acham que está tudo resolvido, que estamos sempre no mesmo barco e que o racismo justifica todas as merdas que vocês fazem com as mulheres. Além disso, eu queria saber onde o movimento estava quando me assediavam na praia quando eu tinha 13 anos. Né? Então vejam que há toda essa força dessa narrativa, dessas questões, dessas discussões relacionadas à questão também da perspectiva feminina em relação não apenas ao racismo, mas também ao fato da questão do machismo dentro da sociedade brasileira. Né? Jefferson Tenório explora bem o acontecimento, explicitando as diferentes vivências entre mulheres e homens negros, sendo possível encontrar diversas encruzilhadas interseccionais. É oportuno destacar que, mesmo diante das indagações realizadas por Marta, o autor consegue equilibrar os sentimentos contraditórios relacionados a uma situação de desamparo ou deserção familiar, cedendo seu olhar a uma mulher negra abandonada, sendo obrigada a criar seus filhos praticamente sozinha. Minha mãe bebia para se proteger da realidade. Ela era uma mulher negra na década de 80, com 4 filhos para criar. Era um mundo contra ela e contra nós. Né? Depois que acaba o casamento do Henrique e da Marta. Na terceira sessão, intitulada De Volta a São Petersburgo, e aqui é muito interessante esse nome, porque esse nome aqui tem a ver com Dostoiévski,
Dostoiévski. O autor denuncia a realidade do ensino público brasileiro. Vamos colocar isso aqui porque é importantíssimo. O autor denuncia a realidade do ensino público brasileiro e os desafios diários dos professores que acreditam na educação como instrumento de transformação da realidade de jovens das periferias. O que isso quer dizer? E por que de volta a São Petersburgo? Porque o Henrique é um professor de literatura que trabalha em escolas públicas da periferia, e o Henrique ele quer demonstrar que é possível ler Dostoiévski, o autor russo do século XIX, vamos colocar aqui, ó, russo, século XIX, e que essas obras do Dostoiévski, da literatura clássica russa, essas obras fazem sentido para a realidade social daqueles jovens negros da periferia. Então ele tentava demonstrar que esses clássicos que trazem grandes questões humanas, esses clássicos podem ser entendidos por esses alunos, e esses grandes dramas humanos são também os dramas que eles passam. Então é muito interessante ver esse nome dessa parte da obra, que se chama De Volta a São Petersburgo, porque aqui vai ser a grande problemática em relação à questão da educação. Ele vai falar ali sobre como se estruturam as escolas da periferia, como as escolas da periferia são espaços onde muitas vezes os alunos vão para ter um abrigo, para ter uma alimentação. É por isso que aqui há esse outro problema muito forte, e por isso que é tão importante esse livro, que é sobre a questão educacional brasileira, né? Uma triste realidade brasileira do qual qualquer um que for estudar, nem que seja minimamente, vai saber dos desafios gritantes que existem dentro das escolas públicas brasileiras, né? Principalmente no caso aqui, que são escolas da periferia, né? A narrativa leva o leitor a perceber o cansaço, o brilho nos olhos que se apaga, as intenções e expectativas que são cessadas, né? A dificuldade do trabalho de um professor. Nesse sentido, Pedro afirma que a precariedade da escola pública, Pedro afirma que a precariedade da escola pública contribuiu para o desencantamento de Henrique com a educação. Com o passar do tempo, o desencantamento tomou conta da sua vida. A escola e os anos de prática docente te transformaram num operário. Anos e anos acreditando que você estava fazendo algo de significativo, mas vieram outros anos e anos e soterraram suas expectativas. A precariedade da escola venceu e você estava cansado. Então observem que aqui fala dessa realidade da difícil função e trabalho das pessoas que são professoras e professores, né? A falta de incentivo, a falta de reconhecimento, a falta de uma dignidade financeira, a falta do respeito, a falta do interesse. Então tudo isso aparece também nessa obra de maneira muito forte. E o Pedro, o narrador, ele entende que foi justamente essa precariedade que faz com que o Henrique se torne uma pessoa melancólica, triste, pessimista, que não veja o sentido da sua profissão, né? Que ele entrou nessa profissão de uma maneira muito forte, assim, querendo fazer a diferença, mas que essa diferença não pôde ser feita, né? Em seguida, prepara o desfecho para o ponto trágico do racismo, abandonando a técnica do fatiamento narrativo para falar das abordagens preconceituosas dos policiais a seu pai. Não que você tivesse consciência de que a polícia te abordava porque você era negro, mas sua experiência já te dizia para se manter longe das viaturas. Aquelas experiências desde o campinho lá na quadra no bairro de gente rica, né? O fim trágico, a morte do Henrique por uma abordagem policial. Na quarta e última sessão, denominada de A Barca, Henrique é morto. Então, Henrique, o pai, é morto durante uma abordagem policial. Desta forma, o autor chama atenção para o despreparo das forças policiais.
Essa fatídica situação ficcional ilustra uma realidade da sociedade brasileira. A polícia mata por engano, mas não erra a cor da pele. Isso é muito forte nas entrevistas que o Jefferson dá, né? Que por mais que haja a justificativa de que a polícia se enganou, que achou que era um bandido, que a polícia achou que aquele era o foragido, eles não erram a cor da pele sobre essas pessoas das quais eles se enganam. São sempre negros, né? Pedro sente o peso desta tragédia. No entanto, jamais imaginou que pudesse acontecer tão próximo dele, né? Aquela ideia de que a gente vê isso na notícia, só que daí de repente isso acontece perto de nós, né? Ainda custa acreditar que isso tenha acontecido com você. Eu sei que negros são os que mais morrem por armas de fogo. Vemos isso a todo momento na TV. Mas a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. Você assiste aquelas reportagens com os parentes das vítimas, pessoas negras em bairros periféricos, chorando, reclamando da violência, do descaso das autoridades. E a gente fica triste. Então, de uma hora para outra, assim, sem mais nem menos, é a sua vez de chorar um morto. É a vez de conhecer a dor da perda, né? Então o Henrique é morto e isso vai, obviamente, marcar a vida desse personagem narrador que é o Pedro. E, novamente, ó, vejam, como eu disse, é uma temática frequente no Jefferson, que esses protagonistas, eles perdem pais, eles perdem a família, eles estão sempre lutando com a dor da perda, né? Que, diga-se de passagem, como eu ressaltei, o Jefferson também trabalhou com isso muito fortemente na questão das pesquisas acadêmicas dele. E aqui a gente vai entrar só um pouquinho, porque eu quero ressaltar, e eu acho que a resposta da URGS ao colocar o livro do Jefferson como leitura obrigatória foi muito importante como um posicionamento frente a isso. Vamos ver então como é que aconteceu toda essa polêmica. Ó. Em março deste ano, uma diretora de Santa Cruz do Sul publicou um vídeo alegando que a obra traz vocabulário de baixo nível para menores de 18 anos de idade e pediu a retirada dos exemplares da instituição. O livro foi comprado no mesmo ano pelo Ministério da Educação para integrar o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD. Com isso, a obra passou a ser adotada no ensino médio nas escolas públicas do país. Então, o PNLD é o MEC, né, que faz essa seleção. As editoras inscrevem os livros e as equipes selecionam quais livros são importantes para serem comprados, para estarem disponíveis nas escolas, né? E o livro do Jefferson, claramente, é um livro que é escolhido por trazer essa questão racial, por trazer essa questão fundamental sobre o racismo estrutural no Brasil. Então o livro dele entrou nesse PNLD, ou seja, foi escolhido por esses especialistas, e aí acabou com esse vídeo dessa diretora. Além da censura em Santa Cruz do Sul, o livro também foi alvo de críticas em Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul. Exemplares da obra chegaram a ser recolhidos das bibliotecas das escolas públicas no dia 6 de março, mas com a decisão judicial, os exemplares começaram a ser devolvidos. E aí eu trouxe aqui um trechinho da entrevista do Jefferson. Em entrevista ao Terra, ele afirma que as queixas ao livro, como a que foi feita pela diretora de uma escola de Santa Cruz, são reflexo da polarização política e dos discursos de ódio às minorias sociais. Aí diz o Jefferson, a gente está vivendo um momento que é a continuação, na verdade, de uma onda conservadora. Então, o que eu tenho percebido é que o racismo sempre existiu, as violências policiais contra a população negra sempre existiram. Mas o que tem acontecido agora, além da violência, é uma espécie de incentivo a essa violência. Você tem um discurso de ódio a essas populações da minoria e acredito que isso tem a ver com todo o processo político que a gente viveu nos últimos anos, né? Como homem e escritor negro, Tenório enxerga o cenário com preocupação, mas afirma que a censura não deve amedrontar e cercear o trabalho de outros autores.
No entanto, ele enfatiza as barreiras que impossibilitam o acesso da população negra de forma geral e como isso impacta na geração de novos escritores, né? Eu acho que a barreira chega antes. A barreira chega antes de você conseguir viver. Antes de você chegar na escrita, tem uma série de barreiras que afetam a população negra, que tem a ver com o acesso à saúde, à educação. Eu acho que quando esse escritor negro chega nesse lugar de escrita, quando ele tem as suas necessidades básicas atendidas para conseguir escrever, eu acho que toda a história que ele teve, ele não vai ter medo de escrever, diz o Jefferson. Então ele ressalta nessa reportagem a ideia de que há um racismo estrutural e que isso é um problema. Você acha que isso vai botar medo nos jovens autores negros? Ele fala, não, o racismo na realidade cria barreiras no Brasil e que a maior parte dos jovens nem chega ao ponto de se tornarem escritores, porque eles precisam viver, eles precisam sobreviver, eles precisam não serem mortos, né? Então ele diz que ultrapassadas essas barreiras, né, daqueles que conseguem ultrapassá-la, que ele acha que esse problema, porque são barreiras, né, que não deveriam existir para a sobrevivência, esses novos autores não vão ter medo, né? O medo não vai fazer, a censura não vai fazer com que eles tenham medo. Ainda segundo ele, a censura direcionada a um escritor negro parte do incômodo de uma sociedade, resultado justamente do que ele destaca em O Avesso da Pele, o racismo estrutural, né? O que me preocupa, na verdade, é quando você tem um Estado que permite que livros sejam censurados. E não estão censurando qualquer livro, qualquer autor. Estão censurando autores negros, corpo negro que pensa, que escreve. Isso causa algum tipo de incômodo. Então eu acho que o medo não é o medo de dizer a sua vivência. Acho que é o medo de você andar na rua, de ser abordado pela polícia. Critica Jefferson Tenório, né? E aqui, por fim, eu trouxe um exercício para que a gente faça. De novo, esse exercício aqui, eu acredito que ele tenha a possibilidade de trazer algo nas provas, né? Que é justamente sobre a questão da narração, é uma questão técnica da narrativa. Ó. A respeito do romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, assinale a alternativa correta. A. Trata-se de um narrador em terceira pessoa, onisciente, que apresenta seus julgamentos a respeito das ações dos personagens. Bom, trata-se de um narrador em terceira pessoa? Não. Não é terceira pessoa. Trata-se de um narrador em primeira pessoa que assume a segunda pessoa, que reproduz, inclusive, pensamentos e memórias das personagens. Isso aqui nos parece bem. Essa é a resposta correta. Vamos ver os outros. Trata-se de um narrador em terceira pessoa? Não. Trata-se de um narrador em primeira pessoa que reproduz apenas as suas próprias memórias e sentimentos? Não, porque ele também fala da Marta, ele também fala do Henrique, ele também fala da Juliana. Trata-se de um narrador em segunda pessoa, onisciente, que reproduz apenas as memórias do seu pai? Não. Ele também reproduz as memórias da Marta, as dele e as da Juliana. Então observem, eu acho que é fundamental que a gente tenha na cabeça que é um narrador em primeira pessoa que assume a segunda pessoa, porque ele dialoga com o pai dele, e que é onisciente, tá? Por isso a resposta correta é a letra B, tá certo? Pessoal, então vamos lá. A obra do Jefferson Tenório, que é essa obra que foi escolhida para o vestibular da URGS agora, ela traz essas duas grandes questões relacionadas ao tal do racismo estrutural, e que aí tem uma divisão entre a questão do Henrique e também a questão da Marta, uma mulher negra, então há essa discussão de gênero. Traz toda essa questão em relação ao relacionamento interracial, da história do Henrique, o pai, com a primeira namorada lá, a Juliana, que era branca,
né? A exposição desse racismo estrutural, e traz essa questão educacional, né? A ideia de uma falência do processo educacional brasileiro, da falta de recursos, da dificuldade de se ensinar, da precariedade educacional, né? Do fundo do coração eu indico que vocês leiam esse livro do Jefferson Tenório, que vocês deem uma oportunidade para esse livro, porque ele traz estas questões que são muito importantes para a sociedade brasileira, são prementes à sociedade brasileira. O Jefferson é um cara que escreve muito bem, ele tem um domínio das técnicas narrativas muito forte, e eu tenho certeza absoluta que com esse livro dele vocês terão muitas margens para pensar a nossa própria sociedade, né? Espero que vocês tenham entendido essa história do Pedro juntando ali os retalhos para tentar entender quem ele é a partir da reconstrução dessa família, a partir do pai principalmente, mas também trazendo enfoque na mãe, e toda essa questão da violência com a morte trágica do pai numa abordagem policial. Tá? É um livro que certamente já está entre os clássicos da literatura brasileira contemporânea. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. E aguardemos agora esse novo livro, que também tem tudo para ser uma grande obra que vai tratar desse Brasil tão complexo que nós temos. Ok? Muito bem. Com isso, me despeço. Nos vemos na nossa próxima aula de leituras obrigatórias. Um grande abraço a todos, bons estudos e até lá.